Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua presença nos alegra, a Tua presença nos fortalece, a Tua presença nos anima e nos dá confiança na caminhada, na jornada o qual tem sido para nós estabelecido até chegarmos ao final dela. Pai bendito, que nesta noite todo o impedimento, toda a dificuldade que venhamos a ter, Senhor, em nossa vida, a dureza do coração, a cauterização da mente, qualquer coisa assim, Senhor, seja retirado, para que a Tua palavra, Senhor, com clareza seja compreendida e assim possamos praticar no nosso caminhar. É o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Continua dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto, a revelação profunda desta palavra, seja na largura, seja na altura, para que ele possa, Senhor, com clareza trazer a todos nós e a nós possamos compreender aquilo que Deus vai falar através do Teu servo. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, estamos mais uma noite reunidos na casa do Senhor, na terça-feira, para estudarmos um pouco a palavra. Nós vamos usar aqui o capítulo 10, usar como base desse estudo, dessa palavra. Obrigado, irmão. O capítulo 10 de Lucas, o versículo 38, 4 versículos até o 42, 38 a 42. É uma palavra assim, conhecida da igreja, amém? Todos os irmãos, em algum momento, já leu, já ouviu alguém pregar, falar sobre essas duas irmãs que também eram irmãs de Lázaro. Elas e o seu irmão eram amigos de Jesus. Sabemos dessa história, ela é uma história que nos traz uma reflexão muito profunda sobre escolher estar na presença de Deus, não é? Eu me lembro de uma vez que eu li em algum lugar que um pastor, ele estava na igreja pregando, todos os domingos tinha duas pessoas sentadas assim, bem na frente, nas primeiras fileiras dos bancos, e um dia o pastor perguntou assim para aquelas duas pessoas, porque ele observava que aquelas pessoas na hora da pregação, elas estavam atentas, quando era na hora do louvor, elas cantavam juntos, na hora de orar, elas chegavam, se ajoelhavam e oravam. Então, elas acompanhavam o culto assim com muita, de forma que não ficavam desatentas em nenhum momento. E um dia o pastor chamou as duas, só que ele chamou assim, uma de cada vez. Perguntou de uma, por que você, quando está na igreja, você canta, você se ajoelha e ora, você coloca as mãos assim, você diz amém. Ela disse assim, olha pastor, é porque se eu não fizer isso, eu não recebo a minha bênção. Se eu não trabalhar para Jesus, se eu não participar do culto, se eu não fizer o que me mandam, eu não vou receber a minha bênção. Então, por isso que eu estou ali, sempre acompanhando. Tá bom. Chamou a outra. Por que você participa do culto assim, tudo que manda você faz, você canta, você se ajoelha, ora? Ela falou assim, pastor, eu me ajoelho e oro porque eu preciso de Jesus. Eu canto porque eu sou grato a Deus. Eu participo do trabalho porque eu quero retribuir para Deus aquilo que Ele tem feito por mim. E ele tirou a conclusão que aquelas duas pessoas, elas eram assim, uma era religiosa e a outra era cristã. Uma estava ali porque entendeu o que Jesus fez por ela. A outra estava ali porque queria comprar alguma coisa, achando que se ela fizesse todos aqueles rituais, aquilo ia redundar em bênção, em recompensa para ela.
E a moral da história é que, se nós observarmos na oração do Pai Nosso, Jesus ensina e ele diz assim, quando nós estivermos orando, dizer assim, para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. De quem é o pão mesmo? Nosso. Por que nós não dizemos assim, Senhor, me dá o teu pão de cada dia para nós? Porque o pão já é nosso. Ele já conquistou para nós. Também o pecado já é nosso. Já somos pecadores. Precisamos entender todos os dias. Somos pecadores e nenhum de nós aqui estamos fora dessa realidade. Porém, o Senhor já conquistou para nós, pela sua graça e pela sua misericórdia, tudo o que nós precisamos. Então nós devemos fazer como Maria, buscar estar na presença dEle, mas não por uma obrigação ou porque nós queremos receber algo, grato por tudo que Ele já nos fez. Esse estudo, quando nós lemos assim logo o título, nós vamos observar que qualquer pessoa já vai logo entender de cara, entender logo sobre o que será falado. Um coração de Maria em um mundo de Marta. Um coração de Maria em um mundo de Marta. Dizem os estudiosos da Bíblia, os pesquisadores, eles dizem que Marta, ela era a irmã mais velha da família. Então, Marta era mais velha que Maria e mais velha que Lázaro. Os judeus, o homem, o filho mais velho, se fosse homem ou se fosse mulher, o mais velho, ele tinha a obrigação de, na ausência do pai ou da mãe, aquele mais velho era o responsável por tudo na casa. Se a mãe viesse a faltar e o pai, ele tinha que dar o jeito dele, de fazer o rancho, de pagar a luz, de botar o crédito no celular, né, que já tinha, né? Então, eles eram obrigados, eles tinham, a obrigação era sobre eles. Então, Marta, por ser a irmã mais velha, esta obrigação estava sobre ela. As obrigações do mundo estavam sobre ela. É por isso que ela andava correndo de um lado para o outro, porque ela tinha que resolver as coisas. A Maria, como era mais nova, a responsabilidade não estava sobre ela, ela tinha mais tempo. O coração de Maria representa o cristão que prioriza e valoriza a comunhão com Deus acima de tudo. O coração de Maria representa todos que colocam a comunhão com Deus acima de tudo. Porém, o coração de Marta é aquele cristão que representa, é aquele cristão que ama Jesus. Ele ama Jesus, mas ele não o prioriza em sua vida e nem valoriza como ele merece. Por isso é muito difícil viver no mundo de Marta, porém, com o coração de Maria. As responsabilidades do mundo, elas têm um embate ali, para nós servirmos a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos, irmãos, que ter cuidado, todos os dias, para não sermos como aquela pessoa que estava ali cantando, adorando e participando do culto, como nós falamos no início, para receber uma bênção, porque quer uma recompensa.
O Gabriel, ele comprou um cavalo, está lá no nosso sítio, e ele vai para lá e ele fica todo tempo na internet, aprendendo como cuida do cavalo, quando monta no cavalo, doma o cavalo, e ele fica pulando do lado do cavalo assim, aí o cavalo dá um coice, e ele vai lá, pula de novo, o cavalo não dá mais o coice, ele vai lá, pega um pouco de ração com sal, aí bota na boca do cavalo, dizendo assim, que ele aprendeu, que o cavalo vai entender, olha, como você não pulou mais, você vai ser recompensado. Aqueles cachorros policiais, aqueles cães que ficam nos aeroportos, tal, ali olhando quando vão transportar droga, alguma coisa, ele chega lá na mala de alguém que tem alguma coisa ilícita ali, uma droga, um negócio, ele conhece, né, porque ele já viciaram o pobre do cachorro, e aí ele conhece, dá uma cheiradinha ali, se ajoelha, o policial vai lá e dá uma recompensa para ele. Ele só se ajoelha, quando ele senta é porque ele está dizendo, aqui tem um negócio, e me dê a minha parte. E o policial corre, na mesma hora vai lá e coloca na boca dele, seja uma comida, porque é a recompensa dele. Muitos cristãos, eles estão agindo assim, né? Por que você canta? Porque se eu não cantar, eu não vou ser abençoado. Por que você vai para a igreja? Porque se eu for para a igreja, eu não for para a igreja, eu não serei abençoado. Por que você devolve o seu dízimo? Porque se eu não devolver o meu dízimo, eu vou ser amaldiçoado. Por que você dá oferta? Porque se eu não der oferta, eu não vou prosperar. Mas nós temos que pensar assim, por que eu vou para a igreja? Porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele me fez, porque Ele me tirou lá do mundo do pecado, e hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e na hora que eu fechar meus olhos aqui, eu sei para onde eu vou viver eternamente com Ele. Eu vou dar o meu dízimo porque eu vou dar porque eu estou grato por tudo que Ele tem concedido a mim, e o que eu tenho não é meu, é dele. Se Ele quiser me recompensar, amém. Se Ele não quiser, Ele é dono mesmo, e Ele faça do jeito que Ele quiser. Por que dou minha oferta? Porque eu estou grato por tudo que Ele tem feito por mim, e não procurando recompensa. Só faço se tiver recompensa. Só se tiver recompensa. Esta mulher aqui, a Maria, ela estava aos pés do Senhor. Ela estava ali porque ela estava ouvindo os ensinamentos dele. Ela estava se alimentando da sabedoria, da presença de Deus que estava ali, ela tendo a oportunidade. Marta, porém, andava distraída com muito serviço, muitos afazeres, e esse é o retrato do cristianismo moderno. Esse é o retrato do cristianismo moderno. É aquela Marta que está tarefada todos os momentos e não temos tempo para Deus. O que estava separando Marta da presença de Deus não era nada ilícito. Ela não estava em pecado, ela não estava fazendo nada de errado. Ela só estava deixando de estar na presença de Deus. Ela só estava priorizando as outras coisas. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela só estava deixando de estar em comunhão. Na Bíblia nós encontramos muitas advertências para tomarmos cuidado com as distrações. O distraído, a pessoa que está distraída, ela perde muito. Veja que está em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos são aqueles que os cuidados do mundo e as seduções das riquezas o sufocam e eles deixam de dar frutos. Elas estão ali, mas são sufocados por tudo isso. Também, meus irmãos, elas ficam infrutíferas com tudo que elas têm. As pessoas, com todas as suas demandas e necessidades, elas ficam infrutíferas diante da missão e da obra que Deus tem na vida de cada um. Mas no tempo do ministério de Jesus, Marta já estava atarefada. Ela já estava atarefada e Maria abriu mão de tudo isso. Será se hoje é mais fácil? Claro que é mais desafiador. Hoje é muito mais difícil. O desafio é muito maior do que no tempo do ministério de Jesus na terra.
Sabe por que que é maior? Veja bem, a luz elétrica, ela foi, por Thomas Edison, inventada em 1879. Até então, as pessoas dormiam. Vocês sabem a hora que as galinhas dormem? Né? 6 horas, né? Tá, as pessoas vão lá. Então, os seres humanos eram assim. Janta antes de escurecer. Já come logo alguma coisa e vamos dormir, que já vai escurecer, já baixa o mosquiteiro, para não entrar carapanã. Então, a vida era mais ou menos assim. A pessoa ia dormir cedo. Todo mundo dormia cedo. Já em 1896, aí vem uma tecnologia top. Foi inventado o rádio. Rádiozinho de pilha. Aí já dava para ouvir Valdir Correia, né? Aí já dava para o Jornal da Manhã. E assim vai. As pessoas já iam tendo mais alguma coisa para se distrair. Já ficariam mais ali dividida entre buscar a Deus. Depois, em 1927, aí vem a TV. A televisão, pronto. Agora o cinema, os filmes, as novelas e os programas de televisão vão tomando o tempo das pessoas e elas vão ali se enveredando por aquelas ofertas. E no fim da década de 90, aí vem a rede mundial de computadores, a internet. Aí, meus irmãos, começou a ficar mais difícil ainda. Ter um coração de Maria em um mundo de Marta. Porque nós precisamos, as pessoas precisam, todos os dias, com essa tecnologia, os homens têm a tendência de se afastar ainda mais de Deus. Por que que eles se afastam mais de Deus? Porque o tempo agora está dividido. Eu tenho que ver aqui como é que estão minhas redes sociais, eu tenho que responder as mensagens, eu tenho que postar, eu tenho que falar, eu tenho que conversar. E eu fico olhando, às vezes a gente tem alguns funcionários e a gente diz assim, as pessoas chegam às vezes assim, e muitos de nós fazemos isso, chega, parece que passou a noite, foi numa vigília, não fez nada, foi a noite todinha no celular. Você conhece por aqui, ó, já está aquelas, e a noite todinha, cansado, exausto, aí não produz direito, né? Nós fizemos, eu me lembrei agora, o nosso tempo ele é muito precioso. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou aqui. Você está aqui nada, você está aqui só a casca. Você não está aqui porque você não está produzindo, irmãos. Se a pessoa não produz no seu trabalho, na sua casa, nas suas coisas, assim mesmo será na igreja, nas coisas de Deus. E nós temos um desafio muito grande para, diante dessas demandas, nós servirmos a Deus e colocar em primeiro lugar a Ele, porque agora, além de dar conta dos afazeres do dia, o homem também precisa ter tempo para todas essas demandas da tecnologia. Eu me lembrei que nós fizemos há uns meses atrás, eu, a missionária Rosilene e o pastor Everlan, nós fizemos um curso no Ragai, aqui ficamos 4 dias no hotel ali, o pessoal, tinha gente de Brasília, do Rio de Janeiro, tinha gente de outras cidades, outros estados, e estávamos ali todos reunidos, fazendo um curso sobre liderança avançada. E uma coisa que ficou assim, marcado assim na minha alma, no meu coração, que tinha uma doutora lá, a missionária vai lembrar, ela é médica, e ela cuida do hospital em São Paulo, que fica as pessoas que estão em estado terminal, ali já sabe que é dali para o andar de cima, não tem mais para onde fugir. E ela diz, dentro da palestra dela, que todas as pessoas
sem exceção, 100% delas, quando ela chega e para conversar, a pessoa dizia assim: doutora, quanto tempo eu ainda tenho? Não pergunta outra coisa, quer saber quanto tempo ainda tem. E nós ficamos jogando o tempo fora. Ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. O trabalhador, ele passa 11 meses, querendo que aquele 11 meses vá embora, porque ele quer que chegue um mês, que é o mês de férias. Lembrou, né? Quer dizer que os 11 meses não valem. Chega o dia das férias e vai embora 11 meses, vai embora 11 meses. E o que está ali doente está dizendo: quanto tempo eu ainda tenho? Não estamos aproveitando o nosso tempo. Às vezes, nós passamos o dia todo querendo que ele vá embora, porque quer que chegue à noite para dormir. E quer que a noite vá embora para amanhecer o dia, porque nós temos que fazer alguma coisa. Aí o Senhor, eu imagino que o Senhor diz assim: mas sim, tu quer, o que você quer mesmo? Aonde você quer chegar? Sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma escravidão. Muitos cristãos estão se tornando escravos da tecnologia. Estão se tornando presos. Escravo mesmo, não consegue mais se libertar. São as redes sociais, os jogos eletrônicos, jogos de aposta. Pode ser que tenha até crente que joga esses jogos aí de apostas, né? Que tem gente indo preso, né? São coisas que estão levando o tempo das pessoas. E quase a noite toda elas ficam nessas coisas e não têm disposição para nada. Não tem produtividade. Se nós lermos, não produz mesmo. Mas Maria, ela estava na presença do Senhor, ouvindo as instruções, ouvindo os ensinamentos. E Marta estava distraída com as outras coisas. Se nós lermos Provérbios no capítulo 10 e o versículo 4, o sábio Salomão, ele diz bem assim, porque Salomão escreveu esses provérbios. Salomão era rico e era sábio. Então ele podia falar isso aqui que ele falou. Ele era rico e era sábio. Ele era o mais rico que já teve, a Bíblia diz, aí nós pensamos que é Elon Musk. O portão da casa do Elon Musk não é de ouro e precisa 25 homens para abrir. E o de Salomão era. As telhas que cobria o palácio dele, os pregos eram de ouro. Então, no tempo dele, chutava-se ouro na rua porque tinha muito. Ele era rico. E ele era sábio, porque a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu. E ele disse bem assim: as mãos dos diligentes fará com que eles reine, e as mãos dos preguiçosos fará com que eles sejam escravos. Ele coloca uma decisão para as pessoas. Ele está dizendo assim: você quer ser rico? Seja diligente. Mas ele está dizendo assim também: você quer ser pobre? Então seja preguiçoso. Você escolhe. Quando eu li isso, eu disse: rapaz, quer dizer que é tão fácil assim ser rico? É só ser diligente? É? Você é diligente para ser rico. Ô, glória, né? Aí quando eu fui para o dicionário, pastor Everlan, para mim ver o que era ser diligente, eu disse: é mais difícil do que eu pensava. O diligente, ele é aplicado, ele é esforçado, ele é dedicado, ele é ligeiro, ele é rápido, ele chega na hora certa. Eu disse: vixe, tenho que ser diligente, tudo isso para poder ser rico?
Aí então vamos ver o que dá para ser, dá, irmãos. Sabe por quê que ele disse isso? Ele vivia em um tempo aonde a maioria das pessoas eram escravas e elas trabalhavam apenas pela comida. E os seus senhores, eles observavam aqueles escravos, todos ali, só não paga nada, só a comida. Mas eles observavam que tinha alguns escravos que eles faziam o trabalho bem feito. Eles eram aplicados mesmo sem ganhar nada. Eles eram esforçados mesmo sem ganhar nada. Aí os senhores pegavam e diziam assim: ei, vem cá, aquele ali é mais dedicado, ele é mais esforçado, ele é zeloso. Coloca ele para cuidar de um grupo ali. Depois ele fazia com tanta destreza que o Senhor observava e dizia assim: dá um trocado para ele, dá alguma coisa para ele, porque mesmo ele sendo escravo, os outros não ganham nada, mas aquele ganha alguma coisa. E ele fazia com mais diligência ainda. O Senhor dizia assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Deixa que ele toma de conta, porque ele se garante. Paga ele logo e coloca ele como líder desse grupo aí. Findava que a palavra que Salomão estava dizendo, ele estava dizendo: a mão dos diligentes vão dominar e enriquecer. As mãos dos preguiçosos vão continuar pobres e sendo escravos. Aí eu disse: então agora eu vou ver o que é ser pobre. Pobre não, preguiçoso. Ele diz assim: as mãos dos preguiçosos vão ser pobre e escravo. Aí vamos ver no dicionário o que é então ser preguiçoso. A primeira coisa que eu vi lá é ser mole. é ser mole, desanimado, desencorajado, sem vontade, relaxado. Aí eu entendi. Preguiçoso também trabalha. Mas ele... Vocês já viram aquela expressão assim: rapaz, é trabalho de preguiçoso? Então é porque preguiçoso também trabalha, mas o trabalho dele é um trabalho que não merece o pago, que seja um pago mesmo. Dá alguma coisa, porque, meu irmão, tu fez isso aqui tudo torto. Tu fez isso aqui tudo errado. Fizeste isso aqui tudo errado. Alguns aqui conhecem, vocês lembram daquela história que dizem que tinha um navio no porto o navio estava no porto, e o motor do navio, a máquina do navio, do tamanho, uma máquina do navio, ela é mais alta que isso aqui, ó. E ela parou, não funcionava. E era $200 mil por dia para o navio ficar encostado. Você lembra do avião lá da Chapecoense? Com aqueles jogadores que caiu, porque o rapaz não quis, o piloto não quis pousar no aeroporto, porque pagava R$10 mil. Então, só para pousar e subir, tinha que pagar R$10 mil. Não dá para chegar lá, e vamos na reserva mesmo. E findou que não deu. Porque tudo é muito caro. O navio lá no porto ia atrapalhar todo o fluxo dos outros navios e da descarga das cargas. E o comandante se desesperou, disse: olha, chama alguém para funcionar esse motor. Já está com um dia aqui, já foi 200 mil, e agora, se passar mais um dia, e chamaram um técnico. Ele chegou lá e disse: olha, para me ver aí o que tem, vocês vão ter que me pagar $1.000. Aí, tá bom. Ele olhou lá e tal, não conseguiu. Chama outra: eu vou, mas é 10 mil. Chama e traz, porque tem que... Não conseguiu também. Chama outro e diz assim: olha, só para eu ver é 20 mil. Se eu consertar, eu vou dizer o preço. Traz, não importa. E trouxeram ele, e ele deu uma olhada lá, botou um computadorzinho, aí tirou um martelinho do bolso, abriu uma válvula lá da máquina e bateu 3 marteladas. Pá, pá, pá. Deu na chave, o motor pegou.
Diz, quanto é? 100 mil. 100 mil dólares. Você, mas não pode. 100 mil dólares por 3 marteladas. Ele diz, pelo serviço. Então você tira uma nota fiscal que justifique esse trabalho, porque eu não vou pagar 100 mil dólares por um trabalho desse. Se você tirar a nota fiscal que justifique, eu pago. E aí ele botou lá na nota fiscal, Verlan, 3 marteladas. Cada martelada, 997 mil. Cada martelada, $1. Então foram 3 marteladas, foi pago $3. Mas cadê agora os 99.907 dólares? Ele disse, esse aí foi para eu descobrir aonde dá as marteladas. Quem é diligente, quem sabe o que está fazendo, ele vai precisar valorizar o seu trabalho e vai ser remunerado pelo que ele faz. É por isso que nós precisamos estar sim na presença de Deus e não perder tempo com as coisas que não vão nos beneficiar. Salomão, ele deu a dica para que possamos ser ricos ou pobres. E quando falamos de riqueza, não é só de riqueza material, de dinheiro, de recursos financeiros. Ricos espiritualmente, ricos de paz, de alegria, ricos para viver em uma qualidade de vida, porque nós aprendemos com o Senhor as instruções que Ele nos dá. Todos os dias, meus irmãos, nós precisamos ser desafiados por isso. É claro que também nós não temos tempos e nem disposição para a comunhão com o Espírito Santo, se nós estamos cansados e exaustos e não temos tempo nem para fazer as nossas coisas direito. Fazemos mal feito, relaxado, não somos recompensados aqui e não vamos fazer as coisas de Deus também de forma diligente e por isso não temos essa comunhão que o Senhor quer que tenhamos com Ele. Está escrito assim em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Se eu sou vencido pelas demandas do mundo, pelas necessidades que o mundo apresenta a mim, eu vou ser escravo dele. É isso que o Pedro está dizendo. Deus sempre teve os seus inimigos, seus concorrentes que disputam a humanidade. São eles, o diabo com as suas oferendas, a carne com os seus desejos, a natureza adâmica com as suas depravações e o mundo com os seus prazeres. Agora é a tecnologia com os seus encantos que tira a atenção e o tempo das pessoas. Está ficando quase impossível ter um coração de Maria em um mundo de Marta. Mas nós podemos, meus irmãos, nós podemos sim, são poucos, mas alguns conseguem fazer isso diariamente, buscar ao Senhor, ter tempo para a intercessão. Você quer arrumar uma confusão? Chama alguém para orar, né? É uma briga, não sei aqui, né? Mas a gente chama para fazer alguma coisa, todo mundo pula para cá, outro pula para ali, porque está todo mundo atarefado, com muitos serviços, com muitas ocupações. Aí um dá desculpa para um lado, outro dá desculpa para o outro não tem tempo, e assim cada um dando as suas desculpas. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de muitas coisas, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia venha sobre nós com improviso, como um laço. Assim a palavra do Senhor nos adverte, nos ensina. Meus irmãos, nós vamos aqui concluir.
a nossa palavra de hoje. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe seria tirada. O que nós estamos escolhendo? Qual as nossas decisões? Respondeu Jesus, disse a Marta: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirado dela. Nós devemos, todos os dias, priorizar a comunhão com Deus e com o Espírito Santo. É um desafio, irmãos. É um desafio. Mas para chegar ao topo, para conseguirmos chegar em algum lugar, em algum momento vai ter que doer. E nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. É mais fácil relaxar, mas para vencer nós precisamos guerrear e colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. E o Senhor com certeza nos recompensará. Com certeza Ele irá abençoar as nossas vidas e nos ensinará a viver uma vida de paz, a qual nós possamos dizer assim: eu estou bem com Deus, eu estou em comunhão com o Senhor. E o que me acontecer, está tudo tranquilo, porque Ele é em primeiro lugar na minha vida. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Para que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, possamos fazer uso dela todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra, Senhor, que mais uma vez nos desperta para refletirmos, ó Deus, naquilo que nós precisamos priorizar em nossas vidas. A tua palavra nos diz que nós devemos buscar o teu reino em primeiro lugar, Senhor, e as outras coisas que nós precisamos, o comer, o vestir, o abrigar-se, Senhor, certamente o Senhor nos concederá. O Senhor não nos deixará estar em falta, Senhor, naquilo que é o essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa existência. Senhor, tão somente nos ajuda a que nossos corações possam estar verdadeiramente ligados contigo, Senhor, buscando agradar ao Senhor, buscando fazer o teu querer, escolhendo verdadeiramente aquilo que é a melhor parte, Senhor, e que nós possamos, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a ser diligentes, Pai, naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, fazer com diligência, fazer com zelo, fazer com esmero, Senhor, colocar as nossas habilidades em favor do Teu nome, do Teu reino, da Tua glória, do engrandecimento do Senhor, Pai, porque o Senhor nos concedeu dons, habilidades, talentos, para que nós pudéssemos, Senhor, de alguma maneira, testemunhar e colocar o Senhor em evidência por meio das nossas vidas. Seja o Senhor exaltado, seja o Senhor glorificado, e que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Pai, desperta-nos para que nós possamos nos atentar para esta verdade, Senhor. Precisamos escolher a comunhão contigo, precisamos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar dia após dia, na intercessão, no clamor, na oração, na adoração ao Teu nome, Senhor, e que nós possamos nos dedicar verdadeiramente, Pai. Não nos deixe ficar distraídos. É certo que nós precisamos trabalhar, é certo que nós precisamos cuidar, Senhor, do nosso sustento dessas coisas, mas, Pai, que o nosso coração não esteja nessas coisas desta vida. A Tua palavra e o Senhor já nos ensinou, e onde estiver o coração do homem, ali está o seu tesouro. Meu Deus, que o nosso tesouro seja colocar, Senhor, em primeiro lugar o Teu reino, a proclamação do Evangelho, seja em primeiro lugar discipular alguém, corrigir alguém, ensinar alguém, Senhor, que verdadeiramente possamos colocar o nosso coração para fazer discípulos, Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória, para o Teu nome, meu Deus. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos, ajuda-nos, Senhor, porque de Ti precisamos, porque do Teu Espírito precisamos para sermos guiados em direção ao Teu querer e à Tua vontade. A Tua palavra e o Senhor já nos disse, sem Ti nada poderemos fazer, Senhor, precisamos fazer tudo para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, como
como o apóstolo Paulo escreveu, seja comer, seja beber, seja correr, seja qualquer outra coisa que venhamos a fazer, tudo seja feito para a glória, para a honra do teu santo e bendito nome. Assim nós oramos a ti e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.